estado da gente é muito rico, é belíssimo. Dá para você viajar uma vida inteira aqui dentro e ainda vai ter o que você conhecer. Santana é minha origem, né? Assim, explica, bem dizer, quem eu sou. Santana explica meu comportamento, explica meus gostos, minhas predileções. Meus pais são daqui, toda a minha família é daqui. Eu saí daqui, fui para Natal, morei em Natal, mas tem essas coisas transgeracionais que ficam, né? Eu tive toda aquela coisa da infância livre, brincando, passando férias em sítio. Então, quando a gente estava de férias da escola, ia passar dias no sítio, brincando, correndo no meio dos tabuleiros, brincando com os bichos. E isso moldou esse chamado que eu tenho de estar perto desse sossego, da natureza, do silêncio, da contemplação. Antes de 2012 eu não tinha nem relação com esporte. Estava uma fase que era muito trabalho, engordei muito e comecei a ter problema até de saúde por conta do peso, né? Mas aí eu comecei a correr, a princípio sozinho, e não tinha muita graça no começo, era meio que um remédio mesmo, assim, uma coisa que eu tinha que fazer por mim. Eu não tinha orientação, então eu saía todo dia para correr e fazia o que dava. Na época, umas amigas minhas, duas irmãs, o pai delas corria com um grupo. Convide ele para correr com a gente, diga ele que apareça. Aí eu fui e aí comecei a correr em grupo. Aí já mudou completamente, né? Aí foi quando eu realmente engajei. Eu fiz a minha primeira meia maratona lá em Natal, na Via Costeira, uma prova que nem existe mais. E aí depois dessa, eu treinei mais e meu professor, na época, ele ia para Santiago do Chile, fazer a meia maratona de lá. E ia algumas pessoas da nossa equipe, o pessoal já estava se programando para ir, eu disse, eu vou. E aí foi a minha primeira experiência, assim, de sair de Natal para correr. E foi incrível, assim. E aí aquilo ali, meu olho brilhou. Caramba, que massa. Eu quero agora todo ano viajar para algum canto para fazer uma corrida num lugar novo, conhecer um lugar novo correndo. Eu tive um problema, uma lesão de joelho normal de todo mundo que corre em algum momento tem. Quando eu voltei, aos poucos fui fazendo a reabilitação, eu conheci uma parte do pessoal da Desafio que eram os corredores mais experientes, já mais antigos, que já não viam tanta graça na coisa de estar no asfalto todo dia e de estar buscando baixar tempo. Eles queriam uma coisa mais lúdica, buscavam uma coisa mais recreativa. Toda tarde eles se reuniam lá na UFRN e saíam para correr nas trilhas do Parque das Dunas. Foi uma revelação, assim, porque era outra pegada. Era uma coisa mais mesmo de curtir o ambiente, o espaço. Eu já vi que eu gostava mais de correr no mato, na trilha, do que a coisa da corrida de rua mesmo. Quando você vai fazer uma caminhada na natureza, chamam isso de hiking. Quando você vai fazer essa caminhada, mas vai passar dias, chamam de trekking. Nas modalidades mais esportivas de competição, temos a corrida de aventura, que mistura um pouco de corrida, um pouco de caminhada. O trail running, as corridas em trilha, corrida em serra, ela já tem esse percurso totalmente demarcado. A organização da prova demarca. No geral, o objetivo é fazer aquilo no menor tempo possível. A corrida de aventura se estabeleceu aqui em torno dos anos 2000, já tem aí mais de 20 anos. Por ser uma modalidade que demanda muito tempo, as provas demoram dias, houve meio que uma migração das pessoas para as provas de trail running e de mountain bike também, que são modalidades que estão dentro da corrida de aventura. Eu estava em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Eu sofri um acidente fazendo uma trilha, tive que engessar o pé. Quando eu estava me recuperando, estourou a pandemia. E aí eu vim embora para Santana, de Malicuia, né? Vim morar aqui. Aqui, na minha reabilitação, eu não podia voltar a correr de imediato, mas eu também não aguentava ficar parado em casa sem fazer nada. Então eu comecei muito a sair para caminhar. Foi aí que veio realmente que a coisa da contemplação entrou na minha cabeça, assim. Porque eu saía sem rumo, pegava, botava os tênis e saía inventando caminho por aqui, assim. E cada dia eu ia para um lado diferente e saía entrando em caminho de gado, entrando pelas veredas. Aí descobria uma pedra que tinha uma vista bonita, aí subia, ficava lá contemplando. Descobria um açudezinho, um riachinho, um negócio.
Quando eu comecei a entrar no mato aqui para correr, o pessoal estranhava muito, assim, até no sentido de se preocupar, sabe? Ficava, esse menino não tem juízo não, entrando nessas serras sozinho, subindo essa serra num sol quente desse. Não entendia muito até o propósito, sabe? Porque não era comum aqui na cidade. Depois eu fui angariando adeptos, fui trazendo uns meninos para correr comigo, uns colegas aqui, e já ficou mais naturalizado. Acredito que esse instinto de buscar os esportes na natureza, seja a mountain bike, seja a corrida, é algo um pouco biológico nosso. Antes da gente pensar no esporte com suas regras, com as suas formas de competir, a gente tem que pensar no movimento na corrida, por exemplo, como uma habilidade humana. A gente tem esse corpo, já tem 2 milhões de anos, e 2 milhões de anos a gente já fazia corrida como forma de deslocamento, de caça-coleta, como forma de fuga. A natureza ela é muito cativante justamente porque o mesmo ambiente que a gente está aqui hoje, de tarde ele tem outra luz, ele mostra outro cenário. Outro dia você pode ter um tronco de árvore que vai ter obstáculo. Outro dia você vai ter um clima totalmente diferente, seja chuvoso ou seja com um sol muito grande. E uma hora ou outra o esportista ele sente falta de perder o controle. 2019 eu estava meio aperreado das ideias, assim, estava muito confuso e cheio de dívidas, sem saber para onde ir, o que fazia. Eu digo, rapaz, preciso dar uma acalmada, relaxar a mente, botar as ideias no lugar. Fazer, como o povo diz, uma experiência sabática, né? Um sabático. Sendo que a pessoa, quando tem dinheiro, vai para a Índia, passa um ano na Índia, não sei o quê. Eu estava liso, endividado, mas tinha uma bicicleta. Eu peguei minha bicicleta e digo, vou conhecer o Rio Grande do Norte de bicicleta. Montei um roteiro e disse assim, eu quero conhecer as 10 serras mais altas do estado. E botei nas minhas redes sociais, dizendo as cidades aonde eu queria passar e se tinha alguém que estava me assistindo, que era de lá e podia me ajudar oferecendo uma hospedagem, um canto para eu dormir. Peguei a bicicleta, amarrei uma bolsa em cima, uma mochila em cima, com 2 mudinhas de roupa, 2 garrafas d'água, uma mochila com uma câmera fotográfica e os lanches, rapadura, goiabada, coisas práticas assim, e fui-me embora. E eu sei que nisso foi dando certo, né? Passei 30 dias viajando, conheci mais de 12 cidades, visitei as 10 serras mais altas do Rio Grande do Norte, né? Realizei esse sonho. Serras com mirantes espetaculares, cara. Muita trilha bacana de fazer. Caverna, visitei caverna em Martins. Tomei banho no rio Açu Piranhas, que é um dos principais mananciais do nosso estado. Me banhei naquelas águas. Eu vou falando aqui e vou até me emocionando um pouco, porque realmente foi um período que eu estava com as emoções muito à flor da pele. Então chorei diversas vezes nessa viagem, assim. Eu me emocionava muito principalmente com os contatos, com as relações que eu construí. Mais um que eu encontro na estrada, seu Hélio do Tatoró, irmão de Paulinho, filho de Dona Branca. Estou bem acompanhado. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma diversidade de pisos, de terrenos, de vegetações muito grande. No litoral a gente tem um terreno que é mais arenoso, onde a característica maior são dunas. Quando a gente vai um pouco mais para o interior, um pouquinho só, a gente tem um terreno que é um pouco mais encharcado. Você avança um pouquinho mais para o interior, você tem um terreno completamente seco, muitas pedras, bastante sobe e desce em alguns interiores. E tudo isso, ao contrário do que se pensa em outras modalidades onde se busca controlar o ambiente, é extremamente positivo. Está cada vez mais expandindo, as pessoas de outros estados buscando também essas modalidades aqui. A gente tem visto pessoas de Minas Gerais, que é um grande celeiro da modalidade do trail run e do mountain bike, virem para cá, para as provas aqui, porque enxergam justamente nessa diversidade de calor, terreno mais seco, mais irregular, como algo atrativo.
Eu acho que cria esse turismo muito virtuoso, pensando em microeconomia do interior. Você vai ter o pequeno produtor produzindo mais, você vai ter pessoas que acabam fazendo um puxadinho na sua casa para receber pessoas que vão simplesmente passar o final de semana e querem uma acomodação simples mesmo. Você vai ter o comerciante conseguindo vender mais. E eu acho que o principal é você faz com que as pessoas que moram ali entendam que o que elas têm é algo muito precioso. Você andar pelo interior do estado, aonde você chega, é como se você já fosse uma pessoa dali. Você bate na porta de uma casa para pedir água, para encher a mochila de hidratação, mas aí nunca sai só a água. A pessoa oferece uma rapadurinha, uma umbuzada, o que tiver em cima da mesa já vai oferecendo. Nessa onda eu já fiz muita amizade assim bacana. Santana me proporciona uma coisa que eu acho que todo mundo precisa experimentar, assim, pelo menos uma vez na vida, para ser feliz, que é o senso de comunidade, de pertencimento a um coletivo. Você andar na rua e ser alguém, você não ser só mais um. Você sai aqui, se você esquecer sua carteira em casa, você não deixa de comprar nada no comércio porque está sem dinheiro. Se você passar mal, você sabe que pode contar com seu vizinho, pode chamar porque você conhece seu vizinho. E isso, para mim, é uma coisa muito importante e muito valiosa de experimentar, assim. Eu sou, primeiro de tudo, um cara apaixonado pelo meu lugar, pelas pessoas que estão na minha vida. Hoje eu entendo muito que o que faz um lugar ser bom ou ser ruim, gostoso de estar ou dar vontade de sair, é com quem você divide, né? Eu entendi muito também a questão do meu pertencimento a esse lugar aqui. Acho que todo mundo, quase todo mundo, quando é muito jovem, tem muitos sonhos de ir para fora e conhecer outras coisas, viver outras experiências. E eu também tinha muito essa ideia de ir para longe daqui, ver como era a vida em outro lugar. Mas com essa viagem eu me conectei muito com isso aqui, sabe? Uma coisa que eu percebi assim foi que as coisas que realmente importam são muito poucas. Estão disponíveis, basta a gente querer olhar.